buenas, aqui é o Jack e nós estamos em mais uma aula da Homens Fortes. Hoje é a aula de número 107. E nós começaremos a leitura desse livro aqui, ó, Editora Impacto, tá bom? Diferente do livro do Daniel Nash, esse livro eu não li ainda e eu vou ler com vocês. E eu creio que vai ser uma experiência legal, tá bom? Então eu quero que nós venhamos meditar aí sobre o avivamento do país de Gales, Editora Impacto. Eu vou começar lendo por trás ele aqui, tá? Vamos lá? O país de Gales é um principado do Reino Unido, menor ainda que o estado brasileiro de Sergipe. No início do século XX, tinha uma população de um pouco mais de 1 milhão de pessoas, a maioria das quais trabalhava em minas de carvão ou metalúrgicas. De acordo com alguns estudiosos, o avivamento ocorreu lá de 1904 a 1905. Foi um dos maiores avivamentos na história, dado o curto tempo de duração e o impacto que causou, não só nas regiões circunvizinhas, mas no mundo inteiro. Sem dúvida alguma, foi um dos grandes acontecimentos que viriam a marcar significativamente o início do século XX. No relato desse livreto, o foco principal é como Deus usou instrumentos comuns para trazer acontecimentos extraordinários. Uau! Uau! Então eu já quero encorajar você aí a comprar esse livro. Tem como ver quanto que tá na Amazon aí, ô Michael? Dá uma olhadinha, tá? O Avivamento no País de Gales. São 5 capítulos, tá bom? Sumário. Primeiro, capítulo 1, o avivamento, a confissão que acendeu a chama. Capítulo 2, Deus prepara um instrumento. Capítulo 3, quando o fogo caiu. Capítulo 4, dias de grande poder. Capítulo 5, efeitos do avivamento. Tá R$21,90. Tem na Amazon Prime? Tem Prime, cara, tá bom? Então ele tem aí 39 páginas, 40 páginas, não tá barato, né? Não tá barato, eu digo pelo tamanho do livro, eu não conheço o conteúdo dele, então a gente vai lendo, vai comentando, e eu creio que vai ser muito bom, tá? Mas pessoas muito piedosas me indicaram esse livro. Vamos lá? Então vamos orar antes de entrar no capítulo 1 aqui. Pai, muito obrigado por termos esse momento de meditação, onde nós podemos pensar e sermos motivados. É tão bom nós lermos biografias, relatos do que o Senhor fez na história. Nós estamos vivendo um período extremamente complicado, extremamente caótico, onde existe uma degradação moral, espiritual, política, religiosa, familiar. E nós precisamos muito que Tua mão esteja vindo sobre nós. Nós precisamos ansiar por um avivamento, pensar em um avivamento e juntar aí as brasas, juntar a madeira, secar ela, para que o Senhor Deus possa enviar fogo do céu. Nós precisamos do Teu poder, nós precisamos que Tua glória, Tua nuvem desça sobre nós. Vem sobre nós, Divino Espírito. Vem sobre nós. Derrama os Teus dons, derrama mais amor por Jesus, derrama Tua graça, Tua virtude, vem sobre nós. Amém. E amém. Capítulo 1. A confissão que acendeu a chama. O país de Gales é um principado do Reino Unido, menor ainda que o estado de Sergipe. É a mesma parte de trás, mas eu vou ler de novo, tá? No início do século XX, tinha uma população de um pouco mais de 1 milhão de pessoas. Então, por exemplo, aqui, Porto Alegre, nós temos 1,5 milhão de pessoas. Então, no país de Gales, nós temos menos pessoas que tem aqui na cidade de Porto Alegre. O Michael estava aqui do lado, eu tomei um susto aqui com o Michael aqui. Tá de boa aí, Michael, fica de boa. Era uma região cheia de igrejas e capelas. Quase todos frequentavam a igreja regularmente. Havia grandes pregadores que viajavam anunciando o evangelho. Numa época em que não havia rádio nem televisão, os cultos eram um acontecimento importante na sociedade.
Admiravam-se as boas pregações que atraíam grandes audiências. Entretanto, estava faltando algo nessas pregações. A mensagem havia se perdido no meio de preocupação com sua forma de transmissão. O culto era bem preparado, as pregações eram aperfeiçoadas, como uma obra de arte. E havia entoação de hinos no final. Porém, algo estava errado. Faltava um elemento importante: a paixão pela mensagem. Aos poucos, algumas pessoas começaram a notar isso. E nota, uma das marcas de um avivamento normalmente são momentos caóticos, tensos, são momentos de necessidade, são momentos de frieza, são momentos de escassez. Os avivamentos, eles ocorrem quase sempre, ou sempre, em momentos de declínio espiritual, tá bom? Vamos lá? Uma dessas pessoas era um homem chamado Dean Howell. Em 1903, ele escreveu um artigo conclamando o povo galês a buscar Deus por algo novo. Quase sempre, avivamentos eles são precedidos, então, por uma frieza espiritual e por uma inconformidade. Deus levanta homens inconformados. A maior necessidade da nação galesa hoje, ele escreveu, é avivamento espiritual. Não apenas transformação social, mas avivamento espiritual. Algo que alcance as profundezas do coração. Uau! Muito bom. Nós precisamos ser captados por uma paixão consumidora por Jesus. Nós precisamos ser alcançados por uma atuação do Espírito Santo em nossas emoções, nossas ações, na nossa mente, na nossa psique. Nós precisamos ser tomados aí por uma avalanche de paixão, de amor incondicional por Jesus. E isso, inevitavelmente, vai alcançar, quando nós somos alcançados por isso, isso acaba alcançando as profundezas do nosso coração, que de fato é aquilo que nós deveríamos guardar, é o nosso coração. Seguindo, se fosse a última coisa que eu pudesse dizer a esta nação, ele concluiu, eu gostaria de dizer que precisamos de um avivamento. Uau! 3 semanas depois, Dean Howell morreu. Forte isso, hein? De repente, as pessoas começaram a clamar por Deus. Era algo realmente notável. Muitas pessoas estavam orando por avivamento, reconhecendo que o estado espiritual em que estavam não era o que deveria ser. Bom, uma coisa. Tem um outro caso de um outro avivamento que envolve também a morte de um rapaz. Às vezes Deus usa tragédias, Deus usa eventos extraordinários, eventos tristes para suscitar coisas poderosas. Né? Enfim, seguindo. Enfrentando o senhorio de Jesus. Um outro líder que sentiu o encargo de buscar o avivamento era Joseph Jenkins. Em uma pequena vila de Cardiganshire, chamada New Quay, esse pastor estava profundamente preocupado com a falta de unção na sua própria pregação, o que o compeliu a buscar intensamente uma vida mais profunda em Cristo. Veja, uma inconformidade, um sentimento de inquietação. Sabe, às vezes nós queremos nos livrar desses sentimentos
incômodos, nós queremos uma outra, nós queremos tranquilidade, alegria o tempo todo. E o próprio David Wilkerson fala sobre Neemias, ele fala sobre angústia. Então, homens de Deus vão passar por sequidão muitas vezes, vão passar por angústia, vão passar por períodos de escuridão. E nós precisamos buscar refúgio debaixo da graça de Deus. Nós precisamos buscar refrigério, nós precisamos buscar consolo em Deus, sabe? Se Cristo fosse de fato o resultado ou o alvo de todas as nossas buscas. Seguindo. Ele sentiu cada vez mais o fardo por causa da indiferença entre os cristãos ao seu redor e a apatia dos jovens na sua própria igreja. Exortou-os seriamente a obedecer ao Espírito. Na passagem de ano de 1903 para 1904, ele organizou uma conferência sobre vida espiritual. Então tá na virada do ano de 1903 para 1904, em que testemunhou como o Espírito Santo havia inflamado sua vida, tal qual uma chama de fogo. Depois de um culto de domingo à noite, em fevereiro de 1904, uma adolescente chamada Florrie Evans veio pedir conselho ao pastor. Ela estava profundamente incomodada com falta de paz interior. O pastor lhe fez uma pergunta sábia. Como você está em relação ao senhorio de Jesus Cristo? Vou repetir. Como você está em relação ao senhorio de Jesus Cristo? Não estou muito bem, ela respondeu. Tenho medo de que, se eu me entregar totalmente, ele me peça algo muito difícil. Uau, muito bom, muito bom. Aqui, eu quero pegar um negócio aqui, ó. Aqui, eu não li o livro ainda, tá? É um livro do Craig Rochelle, Orações Perigosas. Eu li todo o devocional dele na YouVersion. É isso, né, Belevi? O nome, né? E esse livro, ele trata disso, Orações Perigosas, sobre quando nós oramos, orações, e nós temos medo de orar algumas orações, porque sabemos que Deus pode nos pedir coisas difíceis. Então, já quero aqui indicar para vocês aqui, tá bom? Eu vi todo o devocional baseado no livro e foi muito, muito, muito bom. Foi muito bom, tá? Orações Perigosas, do Craig Groeschel, isso. Orações Perigosas, o subtítulo: Seguir Jesus nunca teve nada a ver com a sua segurança. Muito bom. Seguindo. Então, ela disse que tinha medo, né? A jovem, a Florrie Evans. Ela tinha medo, porque tenho medo de se eu me entregar totalmente, ele me peça algo muito difícil. Naquela noite, porém, ela enfrentou seus temores e entregou a sua vida inteiramente a Jesus como Senhor. Que coisa maravilhosa poder resolver essa questão tão cedo na vida. Ela tinha apenas uns 16 anos. E não ter de esperar até a fase adulta com tantas complicações a mais. O que Jesus significa para você? Uma semana depois, Joseph Jenkins estava numa reunião com os jovens de sua igreja. Era um domingo de manhã. Os jovens, embora não muito dinâmicos, eram moralmente decentes e bem comportados. O que Jesus significa para vocês? Jenkins perguntou. Houve um longo e pesado silêncio. Finalmente um garoto se manifestou. Jesus é a luz do mundo, ele disse. Não, respondeu Jenkins. Não é isso que eu quero. Quero saber o que Jesus significa para vocês. Outro silêncio pesado. Foi aí que Florrie Evans, a menina aquela, se pôs de pé. E ela disse: eu não sei exatamente o que posso dizer essa manhã. Ela disse com voz trêmula e hesitante. Mas eu amo o Senhor Jesus com todo o meu coração.
Ele morreu por mim. Palavras simples, sem nada de muito especial. Muitos de nós poderíamos ficar em pé e dizer as mesmas palavras, com sinceridade, e nada aconteceria. Mas não foi apenas o que ela disse, mas como o disse. Deus estava preparando combustível espiritual há algum tempo, através de várias vidas. Nota, uma pausa aqui. Quase sempre, quando estoura, assim, desata um avivamento espiritual, se nós tivermos sensibilidade, se nós tivermos atenção, nós veremos que quase sempre Deus já estava, ou sempre, Deus já estava preparando o cenário para que aquele avivamento acontecesse, ocorresse, se manifestasse. Já haviam pessoas orando, já haviam pessoas pedindo, já haviam pessoas ansiando, já haviam pessoas desejando, já haviam pessoas se preparando, as coisas já estavam ocorrendo. Tá? Vamos lá. Então Deus estava preparando combustível espiritual há algum tempo, através de várias vidas. Só estava faltando a faísca que chegou com essa confissão feita por uma adolescente tímida que tivera uma experiência genuína com Deus uma semana antes e que agora estava obedecendo a um toque interior do Espírito Santo. Muito bom. Algo foi iniciado ali mesmo naquela reunião. Houve um silêncio diferente, um senso da presença de Deus. Pausa aqui. Qual foi a última vez que você se encontrou com Deus? Qual foi a última vez que você se encontrou com o Senhor? Qual foi a última vez que você não conseguiu orar e você só agradecia porque Jesus estava ali do seu lado, presente, falando com você? Qual foi a última vez? Qual foi a última vez que você não conseguiu dar sequência à sua leitura da Bíblia? Porque era o próprio Deus falando com a tua alma, com o teu espírito. Qual foi a última vez que as lágrimas escorreram pelo teu rosto e molharam o texto santo? Qual foi a última vez que você desejou que as horas não avançassem para que você pudesse orar mais um pouco, que os compromissos não chegassem diante de você, para que você pudesse clamar mais um pouco? Qual foi a última vez que você teve um senso da presença de Deus? Os jovens sentiram o impacto do toque do Espírito Santo. Sentiram que suas vidas não estavam em ordem diante de Deus. Houve a profundidade do verdadeiro arrependimento. E depois a alegria de conhecer o perdão dos pecados. Avivamentos ocorrem com confissão de pecados. À medida que a bênção em New Quay foi divulgada em outros lugares, as portas começaram a se abrir. Levado pelo seu pastor esse grupo de jovens, a maioria entre 16 e 18 anos de idade, conduziu reuniões por todo o sul do país. Oravam pelas pregações e cantavam no final. Convenções e conferências brotaram em todo o país de Gales, enfatizando a santidade de coração e a vida no espírito, transformando a fé mental em experiência viva. Nos capítulos a seguir, queremos descrever um pouco mais como essa faísca se transformou em explosão. Mas é importante observar como Deus iniciou aquele mover, o ambiente em que nasceu. Muitos sabiam a respeito de Deus, eram religiosos, frequentavam os cultos, mas não conheciam a Deus. Isso lhe parece familiar? Estamos vivendo dias em que milhares dizem que creem em Deus. No entanto, lhes falta a realidade prática de andar no dia a dia com Jesus, de ter um relacionamento vivo com Deus.
uma coisa que ocorre em avivamentos é que a presença de Deus, a pessoa de Deus se faz muito mais real, tá? No avivamento do país de Gales, uma das coisas que mais aconteceu foi o toque de Deus em pessoas que já criam nele, mas que só tinham uma fé mental, cultural. E uma das palavras-chave do avivamento era segurança, certeza. As pessoas descobriam que Deus as amava, que havia feito algo permanente em suas vidas, algo que lhes daria certeza. Deus transforma, Ele ama, não somente o mundo, mas ama a mim. É claro que Ele ama o mundo, mas Ele ama também. Mas Ele também me ama e me transforma. E posso saber que Ele me ama. É a passagem da religião à realidade espiritual. Então, veja, é possível ouvir pregações fantásticas, pregações profundas e bem elaboradas, pregações que cativam e conquistam os ouvidos, como havia naquela época, e não ter o coração tocado. Isso aqui é uma tragédia. Por outro lado, não é necessário nem estar numa reunião especial para entregar sua vida totalmente ao controle de Jesus. Florrie Evans, que era uma adolescente comum, fez essa entrega e foi usada como uma pequena faísca para detonar uma grande explosão no seu país e no mundo. Anos mais tarde, foi como missionária para o interior da Índia. Uau! Eu encerro aqui perguntando para você o que Deus está pedindo de você. O que Deus está me pedindo agora? Primeira pergunta, para vocês conversarem. O que Deus está me pedindo agora? O que Deus está exigindo de mim agora? Existe uma coisa dentro do meu coração nesse momento que o Espírito Santo está empurrando para o início da fila e as coisas do meu dia estão empurrando essa coisa para o final da fila. Eu estou colocando coisas no início da fila. Eu estou colocando coisas no início da agenda. Eu estou colocando coisas no início do dia. O que Deus está pedindo para você no início do seu dia, no primeiro momento que você abre os seus olhos, o que Deus está pedindo a você agora. Segunda pergunta: o que o Espírito Santo está falando ao meu coração? Essa pergunta, ela não é uma pergunta vaga. O que o Espírito Santo está falando ao teu coração nos últimos dias? E aqui eu não estou falando apenas de uma voz interior. Estou perguntando o que Deus tem ministrado ao teu coração nos últimos dias. O que Deus tem falado, aonde Deus tem tocado, aonde Deus tem mexido. O que Deus tem ministrado nas suas últimas leituras, orações, louvores que você canta, que você ouve, os cultos que você participa, o que Deus tem falado a você nesses últimos dias dentro do teu coração. Em terceiro, o que eu vou fazer? Essas três perguntas. E eu quero que isso seja como uma faísca para que o fogo de Deus caia poderosamente sobre a nossa lenha. Amém? Que o Senhor responda com fogo poderoso. Ficamos com isso aqui, ficamos com esse capítulo até aqui. Eu creio que foi edificante para você. Conversem. Se você está aí com mais pessoas, se você estiver vendo essa gravação, procure alguém para ver essa aula junto com você. E eu creio que vai ser muito abençoador para a tua vida. Tá bom? Deus abençoe. Fique com Jesus. Eu quero orar por você nesse momento. Pai, eu oro nesse momento. Eu te agradeço por cada um que ouviu essa aula, que ouviu cada frase que eu disse,
que o que foi falado aqui venha ecoar durante a semana, venha ecoar agora nas conversas, no que vai ser tratado, para a glória, para a honra do teu santo e maravilhoso nome. Abençoa teu povo, encoraja teu povo, no nome santo de Jesus, no nome santo e poderoso do Cordeiro de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia e aleluia. Abençoa, guarda, nutre, para o louvor do teu nome, acenda um avivamento sobre nós. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Deus abençoe a tua vida, até a semana que vem. Valeu!